Fala pessoal, Clay Invest apresenta de hoje plantão de última hora, uma emissão super polêmica que surgiu no mercado de fundo imobiliário do fundo de shopping VISC11, VISC11, um fundo imobiliário de shoppings gerido pela 20 Partners, um fundo bastante conhecido, um portfólio bastante robusto. A gente vai ver hoje, vamos abrir o relatório gerencial de fato, mas infelizmente abriu o processo de emissão um pouco polêmico, o mercado não gosta de emissões desse tipo, dessa magnitude, e a gente vai explicar todos os pontos, né? Não somos extremistas dizendo que o fundo foi ladeira abaixo, mas também não vamos ser hipócritas dizer que é uma boa emissão, tá bom? Então a gente vai explicar tudo o que você precisa saber sobre esse fundo imobiliário. Antes de entrar no relatório gerencial de fato, a gente vai um pouquinho para a questão de preço, tá bom? Aqui no Status Invest. Basicamente o fundo hoje ele fechou a 107,46, tá gente? Eu estou filmando de madrugada, mercado fechado. A partir do momento que eu lançar esse vídeo para vocês, o mercado vai estar aberto e pode haver algumas flutuações no quesito de preço, tá? Mas basicamente aí sendo negociado entre 107, 108, 106 reais. Não foge muito disso e não vai fugir muito disso. Tem um DI anualizado de 4,26%, mas vocês devem imaginar que é muito por causa da pandemia, shopping fechado, sem receita, sem lucro e não vai ter esse repasse para o cotista dos lucros que porventura o fundo tenha, tá? Então, por isso, o mercado de shoppings como um todo distribuiu muito pouco no último ano, em geral, por causa da Covid-19, tá bom? Chegou a máxima aí de R$ 117 nos últimos meses. Vamos lá. Esse preço de hoje representa basicamente um desconto, né, um deságio de 10% do valor patrimonial. O que isso significa? O valor patrimonial do fundo vale X e ele está sendo negociado aí a 90% desse valor do patrimônio do fundo, tá? Isso é um desconto de fato, tudo bem? A gente tem que entender o porquê há esse desconto, de fato há um pessimismo para com o setor de shoppings, mas há um desconto, né? Ele está sendo precificado de maneira pessimista e barata, vamos dizer assim. Valor patrimonial por cota de 109,52, gravem bem esse número, tá bom? Último rendimento aí de 50 centavos, já começou a aumentar, se vocês verem aqui, já foi a 18 centavos, 15 centavos lá no período que a crise estava bem forte, então o fundo ele tem aí se recuperado, tá? E agora de fato a gente vai entrar por relatório gerencial para mostrar um pouquinho do portfólio do fundo e depois a gente vai falar sobre a polêmica, tá? Então já peço aqui encarecidamente para vocês, dar um trabalho do caramba filmar isso para vocês, editar, bolar esse conteúdo, mas a gente faz com muito carinho, muito amor. Então se vocês estiverem assistindo esse vídeo e se fizerem sentido para você, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, tá? E também fazer com que o nosso conteúdo seja levado para mais pessoas que precisam desse tipo de informação, ok? Então vamos lá, algumas informações sobre o VISC11, um fundo de shopping gerido pela 20 Partners. Beleza, isso já falei para vocês, uma gestora bastante conhecida, né, gente? O Vino11 também é da 20 Partners, então ele realmente é um fundo, é uma gestora bastante conhecida, tá bom? Aqui algumas informações, valor de mercado, valor patrimonial aqui embaixo que eu falei para vocês gravarem, número de cotistas, é um fundo relativamente grande, tá? Esses rendimentos de 42 centavos, porque eu peguei do último relatório, porque esse desse mês ainda não saiu, já foi superior a 20%, né? 20% superior à distribuição do mês, basicamente, antes de 42 centavos. Então, ele tem se recuperado e agora desses 42 já são 50 centavos. Então, o fundo ele tem mostrado uma recuperação. A gente vai ver que os horários de funcionamento dos shoppings ali já estão mais amplos, né? O resultado acumulado, eles ainda não entregam tudo, eles guardam um pouquinho para criar essa reserva e no final do semestre entregarem tudo, tá bom? Vamos lá, um funcionamento 94,2% do portfólio, do horário pré-pandemia já está estabelecido com 100% dos shoppings em funcionamento, isso é bastante legal. Show! Aqui algumas informações que eu queria mostrar para vocês.
Os shoppings com horários mais amplos, e aqui em toda a sua maioria, tá, gente? Os horários estão bem mais amplos aqui, vocês podem observar lá no relatório gerencial do fundo, é um bom relatório gerencial, diga-se de passagem. Aí existe a limitação de horário, de capacidade, na verdade, tanto para alimentação quanto para cinema, o que é óbvio, né, gente? Inclusive, um dos shoppings aqui, Vila Romana, é aqui de Florianópolis, é daqui da minha cidade, e eu corroboro com vocês, na verdade, que é um bom shopping, é um bom portfólio, e ele está realmente com um horário bem amplo de funcionamento e está com um fluxo de pessoas, de clientela bastante alto já, tá bom? Outro ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, vamos rodando, quem sabe faz ao vivo. Aqui em cima, aqui embaixo o fundo já vai dizer, tá, pessoal, que ele detém basicamente, deixa eu achar aqui para vocês, um instantinho. Aqui, ó, o patrimônio do fundo basicamente ele tá 1,7 bilhão em shoppings, em participação de shoppings, tá? O patrimônio líquido do fundo ao final de junho era 1,7 bilhões e as participações em shoppings totalizavam 1,8 bilhões. Então, basicamente é um fundo de shopping, tá? Só que ele tem algumas participações de cotas de fundos imobiliários ali, tem algumas obrigações a pagar, óbvio, mas tem uma parcela também aqui, 45,4 milhões em renda fixa, né? Aplicações financeiras, que é esse caixa aí que a gente gosta bastante, que o fundo pelo menos tem uma parcela aí para passar por problemas e por momentos de crise com bastante tranquilidade, tá? Inclusive, o VISC11 ele fez boas aquisições durante a pandemia, tá? Isso a gente tem que ser sincero com vocês. Vamos lá. Aqui tem o Net Operating Income, que é o NOI, basicamente é a receita líquida operacional, né? A receita líquida menos os custos operacionais. Então, a gente já consegue observar que é 14 vezes maior quando comparado com o mesmo período do ano passado. Óbvio, ano passado foi desastroso com a pandemia, mas já mostra uma recuperação, né? Se a gente vê aqui basicamente as vendas, também já tiveram um aumento de 261,7% quando comparadas com o mesmo setor, com o mesmo período do ano passado. Então a gente vê uma recuperação, né? A gente não é aqui do extremo de que shopping é uma maravilha e nem do extremo de que shoppings, a pandemia veio para acabar com o operacional do shopping, com a ideia de shopping. Isso é uma mentira, tá? Shoppings hoje em dia é mais do que um lugar de compra e venda, ele é um lugar de lazer, lugar fechado, com segurança, então a gente acredita muito na tese. Outro ponto aqui que a gente quer mostrar para vocês, taxa de ocupação aumentou bastante, 91,3%, tá bom? De taxa de ocupação. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês mais são os shoppings, tá, gente? Aqui são, de fato, o portfólio do fundo. 15 shoppings, a gente vai ver que pode aumentar já com essa emissão, que é polêmica, mas ela tem um prospecto de aumentar participações e ter participações em outros shoppings, mas hoje, uma foto de hoje, tem 15 shoppings no portfólio em 10 estados diferentes. Então a gente já vê aquele multi bastante legal, né? Uma diversificação em quantidade de imóveis, regional, tem várias regiões, aqui basicamente a gente consegue ver que tem região afora, tem sul, sudeste, tem nordeste, então é bastante legal a diversificação quanto região aqui, tá? E aqui a gente consegue ver as participações, gente, é só vir, botar no Google também, conseguir um Street View, uma localização, mas deixa eu mostrar o Vila Romana aqui, que é aqui em Florianópolis. Aqui, ó, antes ele era Iguatemi, então vocês podem conhecer ainda por Iguatemi, mas agora ele mudou de nome e é Vila Romana. Então o fundo tem basicamente 30% de participação deste shopping e representa uma parcela legal aí, mas o fundo ainda tem 100% desse aqui, com uma área bruta locável de 32 mil metros quadrados. Então vocês conseguem ter uma ideia aqui do portfólio do fundo, tá? Administrado por 9 administradoras distintas, então isso já mostra também uma diversificação bem legal e mais de 158,9 mil metros quadrados de área bruta locável própria, tá bom? Aqui então é o portfólio do fundo, tá bom, gente? Bem diversificado, um portfólio bastante legal, boas participações, NOI crescente, vendas crescentes, esse é o portfólio do fundo. O portfólio do fundo do VISC hoje, na minha visão, é um dos melhores no quesito de shopping. A gente tem um top 5 nos shoppings, vamos dizer assim, VISC, XPML, que também está em emissão, uma emissão ruim também,
HGBS, HGBS, MOL 11 e HSML 11. Esses 5 são os melhores, tá, gente? É o top 5 aí, qualquer um que você escolher, você vai fazer uma boa aquisição. Mas no quesito portfólio, somente portfólio eu estou falando agora, o VISC me parece ser o mais interessante, tá bom? HGBS um bom portfólio, um puta portfólio, mas muito concentrado em São Paulo. HSML, um custo-benefício bem legal, mas é menos diversificado. Então, em quesito portfólio, eu acredito que o VISC seja mais legal junto com o XPML ali. Agora vamos falar sobre a emissão. Vamos lá, gente. O fundo ele vai passar pela sua 7ª emissão. Mas antes de falar sobre os preços, sobre como vai funcionar e o porquê tão polêmica, vamos falar sobre qual é a prioridade, qual é a expectativa, qual é o racional por trás dessa emissão. Basicamente, o fundo ele quer fazer essa emissão para adquirir, direto ou indiretamente, participação dos seguintes shopping centers. 21% do Pantanal Shopping, tá? Localizado em Cuiabá, 49% do Porto Velho Shopping, localizado em Porto Velho, obviamente, 40% do Shopping Boulevard, localizado no Rio de Janeiro, e 100% do Norte Shopping Maracanaú, localizado em Maracanaú, obviamente. Beleza, o valor total da transação é 659 milhões. Como é que vai ser pago isso aí, Vinícius? Bom, o fundo pretende realizar a aquisição com recursos obtidos da seguinte forma: 40% a 60% por meio dessa emissão. Então o fundo está fazendo essa emissão justamente para ter esse portfólio aumentado, para ter realmente ele faz essa emissão para pagar esses imóveis que ele quer adquirir, que ele quer ter participação. Beleza, até aí tudo bem, né? O fundo capta dinheiro, com esse recurso, ele vai lá e adquire imóveis. Show! Mas olha só que interessante, e interessante de uma maneira negativa, infelizmente. O fundo, ele abriu uma emissão, a 7ª emissão, uma emissão restrita, 476, só para cotista, isso pelo menos é interessante, a R$ 106,19. R$ 106,19. Beleza. Mas qual é o número que eu pedi para vocês gravarem? R$ 109,52, que é o valor patrimonial. Então, eu vou até fazer ao vivo aqui para vocês, gente, só para vocês terem uma noção. 119,52 dividido por 106,19, basicamente, dá ali 12, 1,12. Então, está basicamente 12% abaixo do valor patrimonial. A gente sabe que o mercado e os investidores, de maneira geral, não gostam de emissões abaixo do VP. Porque, pensa comigo, o VP vale 119. Tá entrando dinheiro Está entrando participação, entrando recurso para o fundo a 106. Então a gente está comprando menos que o valor patrimonial do fundo. Então está entrando menos dinheiro do que de fato vale o fundo. Isso corrói o valor patrimonial do cotista, isso corrói todo o valor intrínseco do fundo em si. Então não é interessante para o investidor, o mercado não gosta. Então por isso já teve uma queda aí de R$ 112 para 107. Porque de fato não teve, acho que até consigo mostrar para vocês aqui, olha só, 112 para 108, então o mercado não gosta, não adianta, tá? Mas pensem comigo, se existe essa desvalorização geral dos shoppings, então, querendo ou não, os shoppings eles estão valendo menos hoje do que esses 119,52, então provavelmente também esse valor patrimonial aqui não é o que de fato esteja concebido, esteja concretizado no mercado. Não estou justificando. Mercado não gosta, eu não gosto, não é uma boa emissão. Mas também a gente não é aquela terra arrasada de que tudo errado, porque o fundo ele precisa, querendo ou não, desses recursos para essa aquisição. Então, talvez não fosse o momento, talvez desse para esperar um pouco mais, uma recuperação melhor. Enfim, não é legal essa emissão. Mas vamos falar um pouco sobre os valores da emissão. A data base foi ontem, tá? Porque eu estou lançando esse vídeo para vocês dia 7. Então, quem acordou hoje, dia 7, cotista do VISC, vai conseguir participar dessa emissão, tá? A 106,19. Dia 11/8, você vai lá, sinaliza para a corretora, ó, quero participar dessa emissão. Então, beleza, você multiplica a quantidade que você tem, vezes 0,33, 0,32, só considera o número antes da vírgula, porque a gente sempre arredonda para baixo, e aí vai ter o número de direitos. Então, 10 cotas vezes 0,32
3,2, você tem direito a 3 cotas no direito de preferência, no período de preferência até dia 23/8. Dia 23/8 encerra, dia 25 debita na sua conta, então é interessante que você tenha esse dinheiro para não pagar multas sobre o saldo se você não tiver, porque vai ser debitado de qualquer forma, e dia 27/8 vai ter um período de sobras. Provavelmente o período de sobra vai ser bastante, a proporção de sobras vai ser bastante alta. Não tem como a gente saber agora, porque o período de sobra é sobre o que sobrou. Então a gente tem que esperar a adesão dos cotistas, a adesão para essa emissão, mas a exemplo do XPIN, que teve uma proporção aí de sobras de mais de 1000%, provavelmente a gente vai ver uma proporção no VISC aqui bastante alta, porque infelizmente a emissão não é boa, gente. A gente tem que falar a verdade aqui para vocês. Dia 1/9 acaba o período de sobra, de novo, dia 9/9 liquidação, é importante que você tenha dinheiro, aí encerra a emissão, tá? Captação mínima de 350 milhões, máxima de 600 milhões, aqueles 500 milhões que eu falei antes, mais lote adicional, tá? Essa é a emissão. Tá? Lembrando que o preço já está bem perto aqui do preço de emissão, porque de fato o mercado não gosta, tá, gente? E se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês de fato, não acreditem em tudo que vocês veem na internet, tá? O fundo é muito bom, tem um portfólio muito robusto, uma gestão muito boa, mas infelizmente erraram a mão. Nessa emissão não é boa, não vou ser hipócrita para vocês falarem, não vale a pena participar, provavelmente até esperar esse direito de preferência aí acontecer, a cotação pode reduzir mais, o mercado não gosta, o patrimônio do fundo vai ser corroído, emissões abaixo do VP não é legal, mas também não é aí uma narrativa de que dizer que o fundo acabou, que é melhor fugir do fundo, também não é assim. Tá? Já diga o que você acha aqui nos comentários, comente se você tem o fundo ou se você tem mais sugestões de conteúdo até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e levar esse conteúdo para mais gente, tá bom? Lembrando que as vagas para o método IES estão se encerrando, tem apenas mais 4 e eu espero você do outro lado, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!